Então, vamos lá. Vamos iniciando, então, mais um encontro da nossa comunidade de IA generativa no varejo, Retail Power Academy. E, como de costume, temos hoje um ilustre convidado, mais um tema relevante, né, para ajudar os membros da nossa comunidade e compartilhar também com o público externo. Então, estamos aqui já com uma presença muito boa, vários participantes. Queria agradecer desde já ao Yasuki, que vai fazer sua apresentação, mas, antes disso, vou passar para o Olegário Araújo, nosso querido Olegas, que vai fazer a introdução, porque ele que está trazendo o Yasuki para nós. Olegário, obrigado aí mais uma vez, boa noite e está com você. Boa noite, pastor, e boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui. O Olegas já foi institucionalizado, já, viu, pastor? Desde Nielsen. Aliás, desde Indicator, já tem mais de 20 e poucos anos já. É verdade. Mas muito bem. Eu conheço aí, eu tive a oportunidade de conhecer o Yasuki, que desde o primeiro contato que nós tivemos me chamou a atenção, uma pessoa pé no chão, uma pessoa que tem uma postura admirável, muito conhecimento, e pela Logicalis ali, onde ele está atuando no momento, tem levado projetos, coisas bem realistas, né? Então não é teoria, é a vivência. Ele também já esteve com a gente na APAS, moderando lá os auditórios, e esse ano eu convidei ele para se divertir lá na Arena de Ideias da Abrafarma, levando o tema o IA na prática. E ele começou fazendo lá justamente uma abertura sobre o tema, em cima de um levantamento que é feito pelo Logicalis, para a gente entender como é que está a cabeça das pessoas em relação ao tema também. Mas eu vou deixar o Yasuki, quando passar a tosse, se apresentar e também falar desse estudo aí. Está com você, Yasuki. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Olegário. É sempre uma honra poder tentar contribuir aí com o conhecimento de vocês, tá? E como o Olegário colocou, eu sou diretor de consultoria da Logicalis, tá? Vou passar um pouco mais de informações daqui a pouquinho. É uma empresa de soluções e serviços de tecnologia, e por eu estar liderando uma equipe de consultoria que é associada a uma empresa que depois implanta as soluções, tá? As nossas recomendações elas têm que ser assim, o mais práticas e viáveis possíveis, porque a gente não entrega o relatório, sai correndo e pode culpar a qualidade de implantação do cliente caso o projeto não dê certo, né? Porque em muitos casos a gente põe as recomendações e o cliente até nos pergunta se a gente pode também fornecer e implantar as soluções. Então, essas recomendações têm que ser as mais factíveis, né, e realistas possíveis, porque se der algum chabu, quem vai apontar o dedo na minha cara pode ser o meu colega que senta aqui do lado, né? Então a gente tem sempre essa filosofia de cuidar das soluções assim, fim a fim, em termos de ciclo de vida, desde a concepção, num perfil mais consultivo, né, de entender as dores, fazer planos de adoção, e depois poder implantar soluções, desde redes de telecomunicações, infraestrutura de TI, e mais, não é mais tão recentemente, mas nos últimos anos, com analytics, internet das coisas, e agora mais recentemente, né, inteligência artificial, ou mesmo tecnologias relacionadas ao 5G. Tá? Então, a gente consegue conceber soluções, depois implantar e, ao mesmo tempo também, ou no final das contas, até operar essa infraestrutura. E não podia deixar de ser, a inteligência artificial é um dos grandes temas que tem se destacado aí no mercado, a gente está atuando, né, com essas soluções tecnológicas, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, e como o próprio Olegário comentou, tá? Eu estou trazendo, na verdade, o próprio extrato da apresentação que eu fiz lá no evento da Abrafarma, também a convite do Olegário,
com um conteúdo que, inclusive, ele teve participação bastante ativa. Tá? Eu vou explicar ao longo da apresentação, tá? Foi um trabalho praticamente a quatro mãos. Vocês já estão vendo a tela? Sim. Tá. Já tá. Então, aqui, tá, o tema ou o título da apresentação, né? Inteligência Artificial aplicada ao varejo. Tendências, oportunidades e desafios. Então, a gente traz, tá, do escopo de atuação aqui da consultoria da Logicalis, que não é só fazer projetos para os clientes, é desenvolver pesquisas de tendências de mercado, até porque essas pesquisas, né, nos ajudam a entender as demandas que o mercado tem tido, em termos de desafios, tecnologias, soluções, e também posicionar a própria Logicalis como um possível parceiro que não é só transacional, né? É uma empresa que estuda o mercado, conversa com os executivos, tenta entender as tendências, tenta entender os desafios e tenta se posicionar da melhor forma possível para ajudar esses clientes, né, esses executivos, principalmente os CIOs, a desenvolver soluções que possam resolver esses problemas e colocar suas respectivas empresas num patamar de competitividade diferenciado. Tá? Então, falando um pouco da Logicalis, como eu falei, é uma empresa de soluções e serviços de tecnologia, tá? Ela está presente em praticamente todos os continentes, tem matriz em Londres, né? Ela é aberta na bolsa, tá? E, como eu falei, ela tem atuação fim a fim, a gente começa com uma atuação consultiva, pode fazer o projeto e implantação das soluções tecnológicas e mesmo operar, né, algumas soluções da infraestrutura tecnológica do próprio cliente, tá? Então, seja uma rede ou uma infraestrutura, né, de automação nas lojas e tudo mais, se o cliente quiser passar, inclusive, o CAPEX para a gente pode trabalhar isso até como serviço. A gente trabalha com rede, data center e cloud, esses dois assuntos são hoje indissociáveis, né? Analytics e AI também tem uma relação muito forte, questão de segurança que acaba cobrindo tudo e também soluções de IoT que acabam usando todos esses elementos para chegar num nível mais avançado de automação das operações. Tá? Em nível Latam, tá? Esses números eles estão já um pouco antigos, porque a gente está em processo de fechamento de números com auditoria e coisas assim, mas a gente faturou cerca de 2 bilhões e meio de reais no continente, assim, na região Latam, tá, no nosso ano fiscal de 2023, e a gente conta com aproximadamente um pouco mais de 3 mil profissionais em 12 países da América Latina. Tá? Como eu já falei, eu sou diretor de consultoria aqui, de serviço de consultoria, tá? Eu não trabalhava com elétrica, né? Eu sou oriundo, assim, eu sou mais mecânico, mas eu acabei entrando para esse lado de automação, processos, digitalização, tá? E eu estou aproximadamente, daqui a pouco eu faço 25 anos de consultoria. Comecei numa consultoria de negócios, tá? E estou agora numa consultoria de negócios e tecnologia, tá? E sob a minha responsabilidade, além de fazer projetos de consultoria, como eu falei, a gente desenvolve pesquisas, tá? E essa apresentação, ela está baseada principalmente em 2 relatórios, e se vocês quiserem, é só bater a foto do QR Code que vocês podem fazer o download desses estudos, são estudos recentes, lançados esse ano, tá? O primeiro é o IoT Snapshot, tá? Apesar do nome, tá, IoT é praticamente um proxy, né, das tendências de transformação digital, tá, na América Latina. É uma pesquisa que cobre Argentina, Brasil, Chile e Colômbia, tá, com mais de 120 CIOs como respondentes aqui no Brasil. E uma outra pesquisa que a gente se baseou também para montar essas tendências é o CIO Report, é um relatório global da Logicalis com mais de 1.000 CIOs, né, em quase 30 países, acho que eram 27, alguma coisa assim, tá? E no Brasil, né, muito próximo do nosso relatório do Snapshot, tem uns 100 executivos aqui também. Além disso, tem um próprio trabalho que eu comentei que eu desenvolvi junto com o Legário, tá? Que ele traz mais essa proximidade do varejo quando a gente fala das soluções aplicáveis, né, para o setor. Então, quando a gente pergunta, né, para esses respondentes, para esses executivos de tecnologia, tá, como ou
qual a opinião deles em relação, eu não gosto de usar esses termos, mas como que a IA pode agregar valor ou transformar seus negócios, né, em suas respectivas empresas, tá? Era uma pergunta de múltipla escolha, e notem que os respondentes, tá, e aí acho que é um ponto que sempre sai nas discussões lá com o Legário, que assim, as pesquisas, obviamente, elas não têm volume nem pretensão de serem válidas estatisticamente, mas elas servem como proxy de opinião ou de tendências, tá? Eu coloco sempre esse disclaimer para não achar que, assim, 50% do mercado, né? Não é 50% dos respondentes, mas dá para a gente ter um cheiro bem interessante da opinião, porque a gente tenta pegar uma base que reflita, né, o mercado em termos de organizações representativas e os executivos que tomam decisão. Então, se vocês olharem, tá, essas respostas, desde melhorar o uso de recursos, eficiência operacional, escalabilidade, né, o próprio uso de IA para proteção da rede, detectando possíveis sinais de invasão, aumento de produtividade, dentre outros fatores, tá? Os respondentes enxergam, dá para ver pelo lado na resposta do gráfico, né, que oscila entre 40% e 50%, que os respondentes, eles enxergam uma possibilidade, né, de utilizar a IA para obter melhorias em muitas frentes de trabalho, tá? Então, seja nas operações, seja na própria inteligência de proteção da tecnologia, né, de cybersecurity, seja na gestão de recursos em termos de equipe, insumos, né, ou mesmo outros fins como criação de novos produtos, capacidade de personalização, né, de você ter respostas ou modelos de atendimento super personalizados, tá? Então, existe uma expectativa, tá, e um olhar muito otimista, tá? Muito otimista, não estou fazendo juízo de valor, tá? Mas um olhar muito otimista do uso desse novo conjunto de soluções tecnológicas e de novas tecnologias para poder melhorar os resultados das suas respectivas empresas. Isso é bastante positivo e a gente também, como Logicalis, acha que existe um horizonte, né, existe uma perspectiva ou espaço para usar essa tecnologia em prol, né, da busca de melhores resultados. Tá? E aqui, como eu trago gráficos e números das diferentes pesquisas, sempre vai aparecer esse QR Code também. Me ajudem fazendo download, que ajuda a meu KPI, o nosso marketing fica feliz. Tá? É piadinha, mas não é, tá? Vocês ajudarem. Acho que tem outros capítulos, tem muito mais informação nesses relatórios, são relatórios que a gente trabalha muitas informações bastante interessantes, além de inteligência artificial especificamente. Tá? E aterrissando com um conteúdo que a gente trabalhou junto com o Legário, inclusive se você quiser comentar e enriquecer também a discussão, Legário, fica à vontade, tá? Você é meu partner, né, na construção desse conteúdo. Como que essas soluções de inteligência artificial podem ser aplicadas, tá? Aqui uma cadeia de valor muito simplista, né, mas foi só para mostrar essas possibilidades de aplicação, tá, no varejo. Tá? Então, a gente vai desde a questão de branding, das práticas de marketing, de desenho de produtos, precificação, portfólio e coisas assim, tá? A gente tem o uso, né, das bases de informações e não só, né, no processamento, que seria o analytics, mas até podendo extrapolar o uso dessas informações para recomendar produtos, tá? Dependendo dos clusters ou das características, tá, do seu cliente. Tá? Então, recomendações de produtos é uma grande possibilidade de você poder enriquecer cestas de produtos, criar bundles, criar ofertas, por exemplo, tá? E associado à escolha de SKUs ou na criação de pacotes, toda a questão de precificação dinâmica, né? Ajustar os preços, seja em slots ou slots de tempo menores ou mesmo adaptações com sazonalidades e coisas assim, tá? De novo, o processamento de grandes volumes de informação na base do Analytics e com a capacidade extra que a inteligência artificial permite, tá? Ela permite o refinamento, tá, da questão de você escolher os preços mais adequados entre respostas de competição, tá, e
melhoria de margem em relação a cada transação negocial. Tá? Aí, migrando um pouquinho mais para a direita, entre a venda e o Customer Support, já é uma coisa que já está bastante avançada, mas ainda tem muito espaço para evolução, tá? Que a questão de chatbots, aqui a gente simplificou como chatbots, mas são todos os canais, vamos dizer assim, automatizados, tá? De interação entre vamos dizer assim, o cliente humano, tá? E a interface automatizada, né? Então você consegue, de uma maneira até, um parâmetro até mais simples, ter um atendimento que não depende de turnos de trabalho, né? A máquina não precisa descansar, tá? Ou mesmo uma sofisticação crescente, tá? De inteligência para respostas a perguntas, dúvidas ou questionamentos cada vez mais sofisticados, tá? Acho que isso tem tido bastante visibilidade aí no mercado, tá? E uma outra personalização das experiências em termos de canais, preferências, perdão, ou mesmo a, a adaptação, tá? Não só individualizada, mas uma personalização com clusters utilizando, não só, de novo, acho que um ponto interessante, né, da inteligência artificial é que ela consegue usar informações que nem existem, né? Ela tem um poder, ou na verdade não é um poder, né? Um outcome possível da inteligência artificial é que ela interpola e extrapola dados que não necessariamente você tem através de dados históricos, né? E com isso você consegue adequar personalizações ou adaptações aos seus produtos, ambientes, canais e outras coisas mais que podem ser flexibilizadas na cadeia. Tá? E aí, mais para frente, a gente entra, né, num grande bloco de supply chain, tá, de otimizar, usar a inteligência artificial também, aí no próprio evento da Abrafarma, a gente pôde contar também com uma palestra de uma empresa que usa a IA, tá, para trabalhar não só na logística, mas também no próximo ponto, que é a gestão de estoque, tá, para otimizar as respostas usando, né, a IA para melhorar as respostas de um modelo baseado em teoria das restrições. Acho que quem trabalha com supply chain muito provavelmente já ouviu falar de Goldratt, né, então ele teve toda uma explicação de como a inteligência artificial pode otimizar os cálculos e afunilar, né, o range de respostas em termos de, vamos dizer assim, comandos e respostas, ou demandas e respostas na cadeia, ou também, né, na gestão de estoque, de seleção mais regionalizada ou micro-regionalizada de SKUs, respostas para reposição, dentre outras práticas aí, tá? Então, acho que tentando aterrissar um pouco das aplicações, né, ou de um conceito mais abrangente de IA, tá? Óbvio, essa lista não é exaustiva, né, são alguns exemplos que eles conseguem categorizar ou ilustrar um pouco do potencial do uso da inteligência artificial, tá, como possibilidades de melhoria, né, ao longo de toda a cadeia, ou seja, é possível usar também a inteligência artificial não restrita só a supply, não restrita só a precificação. Acho que a cadeia como um todo, ela se beneficia, tá, dessas novas possibilidades de capacidade de processamento superpoderosas, ok? E também o pastor tinha falado, se tiverem perguntas, tá, fiquem à vontade para fazer, mas por favor verbalizem, que eu não vou ver, tá, mas podem me interromper à vontade, tá? Oi, Yasuki. Então, começando aqui, você está trazendo a inteligência artificial, mas eu queria saber como que a inteligência artificial generativa é vista por esse grupo de executivos que você investiga normalmente, né? Quer dizer, eu não sei se, pelo que eu estou entendendo, você está analisando as aplicações de IA, não é? Mas eu não sei se a IA generativa fez parte desse levantamento, mas fazendo ou não, se você já tem algum diagnóstico, né,
a respeito do uso das IA generativas nesse nível executivo. Tá? Eu vou ficar devendo essa resposta, tá? E eu espero que nas próximas páginas eu consiga me justificar o porquê, tá? De nem ter entrado nesse ponto, tá? Deixa eu colocar aqui, tá? Na verdade, eu vou pular. Eu vou para essa página primeiro, tá? Que a gente colocou as possibilidades, né? E aí, acho que foi o Pastore que perguntou, eu não vi, desculpa. Sim, Foi, tá? foi. Então, qual que é o ponto, tá? A gente colocou as oportunidades, tendências e possibilidades. A gente viu a metade do copo cheio. Tá? A gente falou assim, putz, e a metade do copo vazio? Quais são os desafios? Tá? O slide anterior, ele traz o panorama dos diversos desafios, mas eu já estou fazendo um deep dive em um deles, que é justamente um pouco da justificativa de por que a gente ainda não está fazendo esse drill down dos temas dentro da disciplina de IA. Tá? Nesse gráfico do lado esquerdo, a gente perguntou, né, se a empresa possui profissionais dedicados a esse tema, tá? A gente tem uma resposta, mesmo que não tenha o valor, de novo, estatístico, uma resposta avassaladora, tá? E que nos acendeu um alarme grande, né, de que 73% dos respondentes, tá, não possuem recursos dedicados trabalhando para o tema de IA em suas organizações, ou seja, 3/4 dos respondentes, assim, não estão trabalhando com isso, tá? Isso é eles não sabem se é de comer, se é de beber ou se é de passar no cabelo. Eles sabem, ChatGPT, IA, que é legal, analytics e coisas assim. Isso a gente conversa com os clientes que ainda estão longe, tá, de estar tendo ou querendo ou podendo, né, testar, investir ou trabalhar com o tema. Tá? Essa é uma resposta bastante nova, que a gente inclui uma pauta específica de IA na nossa última pesquisa, mas o gráfico do lado direito, tá? Que assim, quão preparadas estão as equipes da sua organização nesses diferentes building blocks, tá? Essa pergunta a gente já faz há pelo menos uns 5 anos, tá? Na pesquisa do IoT Snapshot, tá? Em que a gente, de uma maneira muito simplificada, a gente assume que para você ter uma arquitetura, né, de transformação digital, que tem sensorização ou atuação no nível de dispositivo, sejam eles sensores ou atuadores na linha de produção, devices, câmeras, lá embaixo, tá? Passando pela rede que conecta esses devices, né, drones, câmeras, robozinhos dentro do ambiente produtivo e tudo mais, e tem uma série de peculiaridades por conta disso, sensor de estacionamento, device para Smart City, coisas assim, tá? Toda análise de dados, tá? A camada de analytics, estou subindo aqui, tá? A IA, a segurança de todo esse ambiente, né? Porque se a gente está entrando num nível, numa vertente de digitalização, tá? E vocês já devem ter visto isso na mídia também, a gente já viu até em casos práticos assim, uma câmera digital, ela pode se tornar, na verdade ela é um ponto de vulnerabilidade do seu ambiente de tecnologia, né? Esses filmes apocalípticos ou de espionagem, que o cara entra no computador pela câmera ou pelo sensor e coisas assim, isso não é ficção, isso é verdade. Então, a questão de segurança é super importante, né? Toda a questão de plataforma, né, de gestão de aplicações e de informações também é um outro elemento bastante importante. E, no fim, tá, aplicações verticalizadas, né, que usam essas informações para suporte à tomada de decisão ou mesmo atuação, né, em determinadas transações. Tá? Esses são os building blocks que a gente separa, né, esse tema de transformação digital, e se a gente observar quão preparadas estão as equipes, a resposta muito preparada ou preparada para o caso de inteligência artificial, tá, ela é a pior de todas, tá, e está em 23% só dos respondentes que consideram que as equipes em suas organizações têm um nível, vamos chamar assim, razoável de preparação, tá? E pelo fato,
né, da gente enxergar isso já há alguns anos, e esse número não está crescendo de maneira muito significativa. A gente nem fez um breakdown porque a gente nem a gente julgou, né, no nosso planejamento, falou assim, putz, não vale a pena ainda mergulhar nesse assunto, porque eu acho que não vai ter carne para trabalhar, tá? Então essa é a justificativa, assim, que a gente colocou para não mergulhar nesse ponto, e infelizmente eu não tenho esse nível de detalhe, assim, Pastor e os demais da audiência, mas a gente julga, tá? E acho que isso está mudando muito rapidamente, tá? Assim, na próxima, provavelmente a gente vai ter que fazer essa quebra, mas a gente está num momento em que, finalmente, tá, os executivos eles estão começando a querer entender, tá? Para essas proporções de resposta, tá, o assunto, e acho que é louvável ter esse grupo, porque acho que aqui vocês estão no edge das discussões, de realmente se aprofundar e tudo mais. Mas se a gente vai para o mercado de uma maneira mais geral, e nem estou falando de PMEs nem nada, a nossa pesquisa pega mais da metade das respostas com empresas com um porte bastante relevante. Tá? Esse tema ainda é bastante desconhecido. Como é desconhecido, só traçando um paralelo também, o tema do 5G. Tá? O 5G é legal, não sei o quê, todo mundo fala de 5G, já estão falando de 6G. Ninguém, desculpa, não posso generalizar, né? Mas assim, pouquíssimas pessoas entendem como funciona o 5G e por que que ele é legal. Tá? Né? Então, a gente não entrou, né? E aí voltando e fazendo uma conexão para uma das consequências ou recomendações que a gente tira, expandindo os desafios para os outros fatores, né? O que a gente enxerga? Tá? 36% dos respondentes colocaram que o inibidor para a adoção de IA na sua empresa ou organização é a resistência à mudança. Tá? Isso a gente discute bastante com o Olegário, ele também trabalha muito com esse fator humano, e a gente estava conversando, né, que a questão de IA, e não só IA, a questão da transformação digital de uma maneira mais generalizada, ela não é uma questão de tecnologia. Tá? É muito mais relacionado a pessoas, e vocês vão ver também no próximo ponto, tá? Muito mais relacionado à gestão de pessoas do que a própria gestão da tecnologia. Tá? Ô, Yasuki, esse foi até um tema nosso aí do encontro com o Sandro ali, que a gente estava conversando, né, Sandro? Das pessoas serem letradas mesmo, de aprender a lidar, de entender, muito, né, muito em linha com o que você está falando. Não, eu sou totalmente a favor, assim, eu tô totalmente de acordo com esse ponto, tá? Porque eu vou pular o segundo, eu vou justamente ir para o terceiro, tá? Falta Mas de eu mão de queria, obra capacitada. Oi, desculpa. Yasuki, queria contribuir um pouco com esse ponto. A indústria de tecnologia lida com isso já há algumas décadas, né? Desde que principalmente houve a chegada da tecnologia digital disruptiva, a internet, etc., ela vem lidando. Então, no processo de venda consultiva, quando os times de venda abordam as empresas, a principal estratégia é formar visão, não é? Então, um pouco do esforço que nós fazemos aqui é de awareness, de mostrar para as pessoas, você sabia, né? A nossa comunidade de varejo, você sabia que essas coisas estão acontecendo? Existem essas possibilidades, né? E outro dia no grupo AI Brasil, que é um grupo de WhatsApp também bastante ativo, né? Correu uma pesquisa essas enquetes de WhatsApp. E estava faltando exatamente esse item cultura. O que ganhou foi a dificuldade de ROI, de apresentar, né? E a outra é a preocupação com compliance. Mas eu levantei a mão e o Karamashi também falou assim, olha, faltou um item principal aí, que é a cultura, maior que todos. Né? Eu corroborei, eu concordei.
Então, legal que você está trazendo isso, tá? As empresas impõem essa barreira, impõem uma segunda, talvez, financeira, que é o ROI, e uma terceira, que é compliance, né? Mas eu não tenho dúvida que cultura está em primeiro. Então, o nosso papel, como educadores, como consultores, primeiro de tudo é formar visão. Sim. E muitas vezes, pregar no deserto. Nós, só reforçando aí o Pastore, eu não participei da última reunião, normalmente quinta-feira eu estou enrolado de horário, mas nós justamente levantamos esse desafio que um dos papéis aqui da nossa comunidade é divulgar, porque o que a gente percebe é que todo mundo sabe que existe inteligência artificial, mas ninguém sabe como usar isso no dia a dia. Então, o nosso trabalho era, como formadores de opinião, era da gente, até definimos algumas estratégias para a gente fazer isso, né? Era divulgar isso, porque o que falta, na verdade, é lá a cultura. Existe muita resistência, porque ninguém sabe efetivamente o que pode fazer com a inteligência artificial. Todo mundo sabe que é ótimo, mas como é que eu faço isso? Então, eu acho que um dos papéis aqui da nossa comunidade é justamente produzir algum material, a gente até falou nisso, né? Para que a gente possa, através desse grupo formador de opinião, a gente começar a divulgar que a inteligência artificial é uma coisa, não é a tecnologia, como o Yasuki falou, não é só a tecnologia, e que ela pode ser uma ferramenta para melhoria de resultado das empresas. Esse é o papel. Super de acordo. E aí, eu junto o primeiro com o terceiro ponto, que eles dizem respeito ao fator humano, tá? E aqui uma discussão que a gente tem tido, tá? Que vai fazer o vínculo com o segundo, tá? Acho que foi o pastor que falou, né, que é o desafio desde quando as tecnologias começaram a entrar, que é o seguinte: a gente tem, na verdade, o executivo de tecnologia, e mesmo as equipes, elas estão enfrentando, essa é uma visão, acho que mais minha, assim, né, que eu fico remoendo isso, assim, né, o profissional de tecnologia hoje, ele tá numa visão, não sei se dá para chamar de esquizofrênica, né, porque ao mesmo tempo que hoje a IA se desenvolve muito rápido e o pastor falou do generativo e, putz, antes era Big Data, depois virou Analytics e não sei o quê, e tem a segurança e também tá cada vez mais aprofundada, tem as questões de novas tecnologias de conectividade, sejam elas fixas, móveis e coisas assim. A tecnologia por si só, ela tem se desenvolvido num ritmo alucinante, né? O que é bom e é ruim, obviamente, mas assim, é super complexo você se manter atualizado em termos de tecnologias. Por outro lado, tá, essa vertente, ela se intensificou por conta, né, dentre outros motivos, né, mas um dos impulsionadores mais intensos foi a aproximação das tecnologias digitais, né, para questão do uso direto nos negócios, né? É você ter, eu sei que é um tema super complexo e não unânime, mas assim, você consegue hoje, não sei se é rentável, não sei se é rentável, tem N opiniões sobre isso, é possível hoje você ter uma loja autônoma com sensorização via video analytics ou sensores nas gôndolas ou controladores e coisas assim, mais a conectividade, mais o mobile e coisas assim, é viável hoje você trazer a TI que antes ficava enclausurada lá no CPD, né? Antes o executivo, não era nem executivo, né? O gestor de tecnologia era meio que o gestor do CPD, né? Do Centro de Processamento de Dados, que tinha os servidorzinhos e switches que ficavam piscando, o cara não podia deixar aquela infra cair, porque aí perdia o e-mail, né? Hoje não. Hoje o executivo de tecnologia, ele tem que estar lá falando assim, putz, a gente pode remodelar o ponto de venda aplicando o self-checkout. Eu sei que é super controverso, né? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem a dosagem certa, né? Aí nos grupos, né, que eu acompanho, assim, não é uma posição ainda coesa, mas tem muito potencial. E Yasuki, deixa eu
Desculpa te interromper, Sem Joelito. problema. Eu estava lá na NRF, acho que em 2020, Uhum. o Ira Calice, que é o chefe de economia global da Deloitte, ele estava dando um recado que as empresas estavam investindo pesado em tecnologia, gastando muito dinheiro em tecnologia, sem saber por que estava gastando esse dinheiro. Ninguém estava fazendo conta. Uhum. Essa conta um dia iria chegar. E o que eu percebo hoje nas empresas é que o profissional de tecnologia está com muita dificuldade de avançar, primeiro pelo uma crise que as empresas estão passando de um modo geral, com Sim, redução de margem, sim, com tudo sim, isso. sim. O dinheiro hoje para a tecnologia não é mais aquele dinheiro fácil que estava até 2020. Uhum, uhum. Hoje todo mundo fazendo conta. E como até a IA você não consegue fazer um ROI claro, né? Você sabe que melhora, mas melhora em quanto? Você não acha que isso também é um ponto que está atravancando, está atrapalhando o avanço da tecnologia? Esse é exatamente esse segundo ponto, tá? Que é provar a viabilidade. Mas para provar a viabilidade, você precisa ter uma aproximação entre as equipes de negócios e de tecnologia para fazer o seu caso de uso, né? E falar assim, ó, se eu tiver, vou dar um exemplo, não é verdadeiro, tá? Tô só ultra simplificando. Se eu tiver um self-checkout, eu vou ter menos X mil reais por mês de mão de obra dos caixas, eu vou botar um CAPEX de tanto, e isso vai me dar um retorno em X meses. Cara, eu falo por mim, tá? Pelo meu lado de tecnologia. Profissionais de tecnologia que conseguem fazer essa tradução e ao mesmo tempo botar um pé para entender um pouco mais o que é IA, generativo, analytics, governança de dados e coisas assim, é tipo mosca branca, né? Então é um desafio muito grande, porque como você falou de uma maneira muito precisa, o dinheiro, assim, você tem que usar um termo não correto, você tem que mendigar muito, de maneira muito inteligente para você ganhar o teu CAPEX para investir nessas soluções. E é difícil, né? Também por conta de capacitação. O executivo, as equipes de tecnologia, elas hoje têm que saber o que é cadeia de valor, o que é um giro, o que é quebra, senão ele não consegue justificar o projeto, né? O Mas, Yasuki, desculpa interromper, mas eu tinha esquecido do Sandro. Sandro, mil perdões perdão, aí. desculpa, tá, O gente, é que Sandro estava com a mão levantada eu não e estou depois enxergando, foi então recuado. vocês vão, Não, por eu sei. favor, me interrompendo, tá? Eu deixei falando porque talvez já responderia a minha pergunta e quase foi. Bom, Yasuki, boa noite, bem-vindo Boa e noite. parabéns pela pesquisa, Não, pela obrigado. apresentação. A minha pergunta é meio, assim, é meio subjetiva, mas eu queria entender por exemplo, na sua empresa, com essa pesquisa tão estruturada, se existe alguma conclusão, né, algum cheiro do que esse primeiro ponto aqui de resistência a mudanças e cultura organizacional, que é de 36%, o que se deve a isso? Por que as empresas resistem? É só a cultura da empresa? É uma resistência quanto ao dispêndio de investimentos? Ele não acredita nisso, ele não acredita no futuro econômico do país. Você tem esse dado? Essa é uma excelente pergunta. Eu não tenho esse drill down também, acho que é um excelente ponto para a gente investigar. Não pagarei royalties, mas estou anotando aqui, tá? Eu Mas tenho alguns palpites, mas eu não vou se botar a mão quiser na falar fogueira, não. antes, assim, porque eu diria que é uma combinação, assim, tem um fator humano de resistência, assim, natural, né? Porque tem o medo, né? Eu já vi isso em níveis mais elegantes e até níveis menos elegantes, né? De falar assim, pô, se esse projeto der certo, minha cadeira evapora, né? Não com exatamente essas palavras, mas eu já vi demonstrações, assim, descaradas, assim, de tentar, como é que fala? Sabotar projetos porque Por medo. por medo Medo. mesmo, né? Ah, E uma outra questão que está acontecendo, e essa tem a ver, assim, tem um paralelo muito grande com a aceleração dos ciclos
desenvolvimento e implantação de novas tecnologias, né? Eu conheço, né, não tenho dados de pesquisa, mas eu conheço muitos profissionais que aquela questão de mudança mesmo, eles simplesmente, profissionais que simplesmente não têm a habilidade, vamos dizer assim, soft, é quase um hard skill de se transformar. São profissionais que sentam na cadeira e falam assim, eu fui contratado para fazer X. Se esse X começa ao longo do tempo tendo que ser adaptado por questões ou de competição, ou de tecnologias, ou de novos processos ou regulamentações, isso gera um desconforto enorme, assim, a pessoa fala assim, por que eu tenho que estudar? Eu já estou aqui no meu emprego, né, e eu não tô fazendo mau juízo, tá, estou falando com uma questão muito mais natural, tá, então, o fator humano intrínseco, eu acho que na essência é o mais difícil, ele puxa a questão de capacitação, mas não a capacitação técnica, mas como tem sido colocado muito, essa questão de, não gosto desses chavões, né, mas aprender a aprender, né, ter a flexibilidade do modelo mental e coisas assim, que se a gente voltar algumas poucas décadas, isso não era tão requerido, e isso hoje é uma habilidade, assim, vital de sobrevivência, né. Olha, só lembrando quem está na fila aqui, o Eduardo Santos, depois o Vitor Bravo, o Joedir. Você ia fazer só uma observação, Joedir? Eu ia só fazer uma observação ali no Sandro, desculpe, eu até... Ô, Sandro, eu estou em 2 locais, tá? Eu sou conselheiro de empresas de tecnologia e também sou conselheiro de empresa varejista. O que eu percebo hoje é que existe quem está cuidando da tecnologia nas empresas não conhece o negócio da empresa, tá? E quem negocia com o pessoal, com as empresas de consultoria, é o pessoal de tecnologia, que muitas vezes, que na grande maioria das vezes, não entende lá do modelo de negócio, não entende do dia a dia do negócio. Como ele não entende do negócio, ele não consegue entender o que aquilo pode provocar de melhoria para a empresa. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Pela minha experiência própria, que não é nenhuma pesquisa científica, mas é a falta de conhecimento do negócio do pessoal de tecnologia, e ele tem muita dificuldade de embarcar novas tecnologias justamente por não conhecer o negócio da empresa. Eu acho que esse é o problema que eu observo. Eu vou pedir para o Yasuki segurar um pouquinho, o Joedir fez a observação dele. Vamos voltar aqui para a fila. Então, Eduardo, por favor, depois o Vitor, depois o Olegário. Só fazer um comentário rápido. Eu acho que as oportunidades e as soluções não se restringem só à tecnologia. A tecnologia é parte do tema e muitas vezes as outras questões não são trabalhadas de maneira adequada. A questão de pessoas, a questão de cultura, a questão de processo. Então, acho que esse é um ponto. Um outro ponto, sendo rápido, eu assisti a gravação do evento do iFood, e a certa altura é comentado que todas as pessoas da empresa, 100%, foram treinadas em inteligência artificial. Já foram treinadas. 100%, segundo ele. E a partir daí já surgiu uma série de soluções pontuais, maiores, menores, mais complexas, menos complexas, mas todos já foram treinados. Então, só esse comentário. Excelente. Vai lá, Vitor, pega o embalo. Beleza, pessoal, tudo bem? Acho que eu nunca participei aqui, hoje eu estou empolgado para falar um pouquinho. Pessoal, assim, eu vou falar da dor que a gente vê aqui no dia a dia, né? Eu sou gestor, sou varejista, não sou de tecnologia, eu sou da área de marketing, e-commerce e tal. Eu acho que a IA, ela não pode estar restrita ao ambiente e um gestor de tecnologia, desculpa, eu acho isso muito errado. Se estamos entrando nas empresas através da tecnologia, estamos entrando de forma errada. E aí, Takano, você me corrige se eu estiver errado. De fato, assim, o cara da tecnologia, o gestor de tecnologia,
ele não está em todos os departamentos, ele não conhece todos os Não, processos, ele não sabe o que está definitivamente não. acontecendo, todas as necessidades, e ele não pode fazer essa avaliação, né? Agora, o que eu vejo, problemas do que a gente entende aqui. Todo mundo vem aqui vender alguma solução, fala de IA. Isso está virando uma baita de uma commodity. Tem muita coisa que o cara tem um algoritmo lá XYZ que está chamando de IA e não é. E a gente não é otário para cair nessa conversinha. Uhum. Né? Então, por exemplo, gestão de estoque. Pô, tem um monte de gente que fala que vende aí uma solução para IA de preditividade de estoque, porque ele tem um algoritmo lá de demanda. Sim. Isso não é IA. Um forecast simples, assim, né? Exatamente, isso não é IA. Pouquíssimas soluções, vou te falar, eu conto nos dedos aqui, acho que não dá 3 dedos da minha mão, soluções que de fato estavam carregando uma IA real ali por trás, numa solução pronta para que a gente pudesse integrar e sair usando aí, fazendo integração e desenvolvimento. Então, eu acho que a confusão do varejo e das empresas, eu falo isso porque aqui não é uma empresa gigante, a gente tem um time enxuto, não para de vir gente aqui falando de IA, e um monte de setor, um monte de solução, mas a gente viu pouquíssima coisa prática, real, que a gente pudesse pegar e implementar, e que não fosse um absurdo que não tivesse ROI, porque realmente não adianta vir com uma solução legal, que me traz algum benefício em termos financeiros e de gestão do negócio, mas que também o custo dela não compara com o benefício Sim, que ela traz, e aí a conta também não fecha. Sim. E aí, Takano, eu queria entender, assim, né, vocês são consultores, vocês estão aí no mercado, cara, por que as soluções têm tanta dificuldade de se provar, de se mostrar e de trazer um resultado prático? É nítido que a IA traz um resultado prático, por que a gente não vê isso nas soluções? Ó, saiu um artigo meu hoje na Tem Insight, que ele é de um outro tema, né? Não, na verdade é do tema de IA, mas ele tratava a questão de como funcionam os hype cycles, né? Mas essa argumentação, eu não quero entrar no hype, né? Essa é uma outra discussão, né? Mas a gente chegou nessa discussão por quê? Porque essa pesquisa, o IoT Snapshot, a gente tem feito desde 2016, tá? Que um pouco antes disso, tá? Eu sou péssimo com essas datas e marcos, assim, mas a questão da quarta revolução industrial, tá? Que foi o termo que foi cravado lá em Davos, né? No Fórum Econômico Mundial, e um pouco antes, que foi na Hannover Messe, né, que saiu a Indústria 4.0, se a gente está falando de 2016, mais ou menos, a gente está falando de 10 anos. Assim, arredondando, tá, gente? Não estou entrando em precisões científicas, né? Mas há 10 anos, essa questão de transformação digital, de IoT, de Smart Cities, ela foi trazida para o mercado, óbvio, já existia automação industrial e alguma coisa assim, mas esse boom de você sensorizar tudo, os analytics, cloud computing e coisas assim, entrou como uma promessa há 10 anos, né? Faz menos de 10 anos, né, vou voltar, e é auto-piada, tá? Eu posso brincar porque eu estou em tecnologia. Faz menos de 10 anos que o gestor de tecnologia ele teve que sair da jaula lá do CPD e saber que no varejo tem ponto de venda, tem estoque, tem distribuição, tem SKU, tem marca, tem bundle, tem, sei lá, reposição, tem quebra, né? Cara, não deu tempo, assim, nem de longe do mercado, ou do mercado que eu digo das empresas ou dos profissionais, terem a habilidade de se versar nas soluções tecnológicas aplicadas para os negócios. Tem gente, consultorias, pessoas especialistas e coisas assim que conseguiram fazer esses movimentos? Sim, tá? Mas no geral, tá?
no geral, os profissionais de tecnologia que assumem, né, esses papéis ou de liderança, ou mesmo de venda e comercialização de soluções, né, ou os executivos que precisam tomar essas decisões de investimento, de suporte, de modernização e digitalização, tá, eles são minoria porque, assim, foi um tempo muito curto, né. A gente viu, tá, numa outra pesquisa, eu não trouxe aqui, mas lá no, assim, isso não está em um relatório, tá, eu consigo falar porque eu acompanho, eu tô desde a primeira edição dessa pesquisa do IoT, né, é a primeira vez que a gente capturou na pesquisa, só para dar um exemplo, soluções de IoT em produção, deve fazer 3 anos, 3 ou 4 anos, assim, tá? Deu certo, assim, puta, consegui botar uma solução digital para rodar de verdade, não é MVP, não é teste, nem nada, tá rodando na minha planta. Tá? Mas 3 ou 4 anos, né? Então é muito recente, essa dificuldade de fazer essa viabilização e essa adequação da tecnologia para o caso de uso de negócio, ela definitivamente não está permeando o DNA, né? O Darwin ainda não atuou sobre isso, ainda tem muita, a grande, diria, a grande massa não conseguiu dominar esse binômio negócios e tecnologia. Tá? Essa, assim, é a minha visão analisando o histórico de como o mercado tem mercado, estou falando de novo sem validade estatística, mas essas percepções que a gente captura pelas respostas, tá? Oi, Yasuki, excelente. O Olegário agora está na fila também? Vamos lá. Eu concordo aí com o professor Joedi, o Vitor trouxe para a gente, e para mim vem assim, alguns pontos claros. Primeiro, vou generalizar com o risco da generalização, mas essa mentalidade do varejo de pensar só o curto prazo. Então, quando a gente está falando em tecnologia, como é que ele pensa mais o longo prazo? E, de novo, como é que muda o mindset? Tecnologia não é para TI, é para o empresário, para o CEO estar discutindo. Eu vou contar uma historinha muito rápida. Eu acompanhei uma história de um varejista que o CEO viajou naqueles grupos patrocinados pela indústria de alimentos para a Europa. Chegou lá, ele comprou uma tecnologia top na área de logística, top. Chegou no Brasil, contratou o melhor profissional e, olha, não era inteligência artificial, algoritmo de demanda, né? Só que, em menos de 6 meses, o executivo pediu a conta. Por quê? Porque não combinou com os russos, ou seja, não combinou com os compradores. O comprador olhava para aquilo e falava o seguinte: eu não tomo decisão sobre o que entra no sortimento, porque é gerenciamento por categorias. Uhum. Eu não tomo decisão sobre preço, porque é a equipe de pricing. Eu não tomo decisão sobre verba, porque é a equipe de trade. Né? E agora eu não vou decidir sobre a quantidade, o que eu faço aqui? Né? A consequência foi essa. Quer dizer, claro que criou um trauma, e neste trauma, passou uma semana que o diretor de logística e demanda saiu, tinha a fila de caminhão na frente do CD e tiveram que alugar tendas para poder armazenar o produto, porque os compradores saíram comprando loucamente. Caso real, gente, não tem nada aqui de ficção. É uma anedota, porque eu estou falando de um caso, mas o que eu quero dizer? Como é que eu deixo claro para as pessoas a inquietação que tem em relação a uma mudança, por que de uma mudança, que orientações que tem, uma visão de futuro para essa equipe poder entender os benefícios e depois repensar todas essas competências, seja elas técnicas ou relacionais, que estão envolvidas nesse processo. Então, a IA virou uma buzzword, todo mundo fala, vai vender, mas falta também, por parte de muitas empresas, o exercício de falar o seguinte: onde eu vou melhorar a eficiência do meu negócio para ser mais competitivo,
onde eu vou melhorar a experiência do cliente? Se melhorar os dois, está perfeito. Né? Uhum. Nem estou imaginando um novo modelo de negócio, nada disso. É da onde ele está, é olhar para o arroz e feijão dele. Então, o que eu sinto é essa falta. E outra coisa que é importante, né? E já li na MIT CMOs tomando decisões equivocadas, porque foi a conversa aí de um dos encontros nossos. Quais são as premissas para a IA acontecer, né? E que vai impactar todas as partes interessadas ali dentro da organização. Então, o RH vai ser impactado? Vai. E como é que ele vai formar pessoas, perfil que ele contrata, né? Fases para isso acontecer? Né? Não é um resultado de um dia para o outro. Eu vejo esse o grande desafio, e muito do que o Eduardo falou, né? O iFood falou, todo mundo tem que ser treinado, Sim. mas na realidade é incompetência analítica para entender isso, os impactos que ela traz para o negócio e novas competências que as pessoas precisam. É um grande desafio, mas não é uma coisa que, como eu compro extrato de tomate, né? Vou lá, negocio e pronto, compro, entregou. Ela tem aí algumas implicações maiores. E não pode ser decidido por vaidade, né? Porque muitas vezes alguém põe self-checkout porque a concorrência está colocando, mas nem sabe por que direito, né? O Yasuki, eu compartilhei no chat 2011, viu? Por coincidência, eu participei ontem de uma banca de doutorado e o tema da tese fala sobre a área de educação, o curso de engenharia e tal, mas em algum momento ele vai lá atrás e volta com esse conceito aí do 4.0. Peguei um trecho da tese e compartilhei aí do meu amigo Flávio Maciel. Legal. Mas olha, legal. Eu aproveito também, voltando para o lado da indústria de tecnologia, há bastante tempo eu fiz parte de um time e era a introdução de uma metodologia de venda consultiva, né? E o caso era um caso de varejo, tá? Mas, resumindo, o time estava sendo treinado, o time dessa grande empresa de tecnologia, de uma das big na época tinha esse termo também, Sim, Big Four, né? Uhum. Big Four e tal. Eles eram treinados para levantar as dores de todos se levam, mas sabendo que o tomador de decisão era o CEO, né? Então, tentando separar um pouco, aqui no Brasil nós temos a presença muito grande de empresas globais, internacionais, com sede em outros países. Uhum. E as grandes decisões sobre tecnologia vêm de lá, né? Aqui no Brasil, você lida ou com o dono, a gente não tem o número de empresas de capital aberto é muito pequeno, então você lida com o dono ou com o representante do dono que está ali, um profissional, né? Então, essa decisão, dificilmente ela faz parte de um planejamento estratégico, de um roadmap, né? Mas tem que falar com o dono. Eu concordo aí com... E nós tivemos também um período recente onde muitos CEOs saíram da cadeira do CFO. Tá? Então, isso, nos últimos anos, foi uma coisa muito constante, porque o CFO estava lá meio que tomando conta ou tentando reorganizar a empresa financeiramente, Sim. depois de muitos altos e baixos. Enfim, é um cenário adverso, né? Mas eu acho que, assim, no final das contas, toda empresa hoje precisa pôr na cabeça que é uma empresa de tecnologia, é uma empresa... Vitor, a sua rede de lojas, que a gente gosta tanto, tem que botar na cabeça que é uma empresa digital, né? Apesar da maior parte das vendas ainda ser realizada em loja física, a presença digital é cada vez maior. E a necessidade
por automação, você também vai ser suprido por tecnologia digital. Então, cada vez mais, as empresas vão se transformar em empresas digitais. Então, quanto antes assumir isso, melhor, né? Porque é como disseram aí agora, o Eduardo colocou muito bem um exemplo do iFood. O iFood já nasceu digital. Então, para ele é tranquilo isso, né? Todas as empresas que já nasceram digital, elas não apresentam isso como problema. Agora, as demais empresas ainda relutam. Mas se as não digitais também não tentarem andar nessa direção, o posicionamento delas na competição vai estar fortemente ameaçado, né? Porque Com certeza. Inexorável talvez seja um pouco forte, mas se acaba tendo uma diferença na competição em termos de eficiência, em termos de capacidade de processamento das informações e suporte à tomada de decisão, que fica desbalanceado, né? E acho que puxando essas últimas discussões, E o Sandro levantou a mão também. Perdão, pode falar, Sandro. Não, pode concluir. Não, na verdade aqui acho que tô super feliz, assim, que no fim acho que converge muito com o que eu trouxe, assim, de lições aprendidas e recomendações. Isso foi uma própria orientação do Olegário para a apresentação, que é para fazer um wrap-up ou pequenas listas, assim, uma lista curta de ações importantes que precisam ser feitas. Acho que a gente passou uns belos minutos aqui falando justamente desse primeiro ponto, né, aproximar as áreas de negócio e de tecnologia, tá? O gestor de tecnologia, ele não pode ser o gestor do CPD, ele tem que ser um parceiro de negócios e isso tem como premissa, né, fundamental que ele entenda do negócio, né? Não pode ser Exatamente. tecnologia. Por outro lado, esse último ponto que você acabou de colocar, né, Pastor, de que mesmo as empresas de tijolo, elas precisam se digitalizar, tem um aspecto importante também, que os executivos de negócio têm que ser alfabetizados em tecnologia, que é a questão do iFood, mas o iFood já nasceu digital, mas acho que é uma lição importante que a gente pode aterrissar para as organizações como um todo. Aí, fazendo um parênteses muito rápido, né, tô planejando uma outra pesquisa aqui, muito relacionada a outsourcing, gestão de pessoas em tecnologia, e eu fui falar com um sócio de uma dessas empresas de headhunting, né, executivas. Uhum. Eu falei assim, cara, eu já participei de alguns desses processos, né, como diretoria e tudo mais. Eu perguntei assim, cara, certeza que quando vocês vão buscar um novo CFO, um novo diretor de marketing, ou mesmo um novo CEO, né, ou qualquer executivo que seja, mesmo um CIO, vocês avaliam, obviamente, o track record dele no setor, o histórico dele como gestor ou como executivo, conhecimento de estratégia, de finanças, conhecimento de gestão de pessoas, questões regulatórias específicas do setor e coisas assim, né? Conhecimento de marketing, né? Enfim, meio que tem um checklist que é meio que o conteúdo acadêmico de um MBA, por exemplo, né? As grandes disciplinas. Mas eu perguntei, cara, vocês fazem alguma avaliação, né, no assessment de C-level de vocês, de conhecimento que esses candidatos têm em relação à tecnologia? E aí eu não estou falando tecnologia de programar em Python, né, mas, saber implantar, coordenar uma implantação de um RP, ou entender que módulos de tecnologia são interessantes para aquele conjunto de processos da cadeia de valor que ele vai cuidar e coisas assim. Eu falei, não. Aí eu perguntei, né, eu estava num café, né, bem informal mesmo, era um conhecido meu, né, e você acha que hoje um executivo consegue uma empresa sem trabalhar com sistemas? Bom ponto, né, Yasuki? Não dá, né? Então, existe que eu falo, de novo, autopiada, né? E eu brinco que a tecnologia é uma coisa de #nerdpride, né? Eu sou um nerd
desde pequenininho, assim, tenho orgulho e me ajuda muito. Mas, assim, se por um lado o CIO precisa entender da cadeia de valor, que é um desafio, pelo histórico de formação dos atuais CIOs, que eram gestores do CPD, tá? O pessoal da linha de frente tem que tirar o estigma, e eu estou falando brincando, mas sério, de que o pessoal de TI é um monte de gente que baba na gravata e não consegue conversar com pessoas. Tem um fator de realidade nesse negócio, tá? Eu estou falando brincando, mas é verdade. Mas, assim, os executivos de negócio têm que ter um conhecimento mínimo de aplicabilidade, de desenvolvimento, de implantação e de utilização de tecnologia, que é o exemplo que vocês falaram, né, de uma rede de varejo que é física, mas ela tem que se digitalizar. Então, tem que ter um conhecimento, vamos chamar assim, mínimo, né, de tecnologia. E aí, decorrente disso, você consegue definir casos de uso de aplicação, e aqui a gente está falando de inteligência artificial, mas de tecnologia como um todo, e aí a questão, né, eu esqueci quem que comentou sobre a viabilidade, né, do ROI, da viabilidade das soluções, não que seja simples, né, mas ela se torna factível, né, porque se não tivesse essa conversação, fazer o BP é impossível, né, você vai dar um chute, aí vai fazer uma conta para inglês ver, vai enganar todo mundo sabe que é uma enganação, vai tentar implantar a ferramenta, não vai dar certo, você gastou R$1 milhão de reais jogando no lixo porque a ferramenta não se adequou. Tá? O Sandro quer perguntar, vamos lá, Sandro. Perdão, pode falar. Obrigado, Ricardo. Não, na verdade, só queria fazer uma conclusão, aproveitando 3 ganchos aí. O Legário falou de vaidade e CMO. O Pastore falou de CFO. E o Yasuki falou de processo seletivo, né, de hunters. Eu acho que está respondido. Nós temos um grande problema hoje, em nível quase que global, que é um especialista assumir a área generalista de grandes empresas. Então, o cara é o diretor de marketing, diretor de finanças, diretor de informática, né, de tecnologia, o diretor de RH, mas ele não é um generalista. E o generalista está perdendo espaço para esses caras por N motivos, né? Isso está acontecendo na maioria das empresas. E aí, como você mesmo comentou, Yasuki, a dificuldade de encontrar profissionais é o mesmo problema da IA. Por que não consegue usar IA? Porque não sabem fazer perguntas para a IA. Uhum. E a grande dificuldade dos headhunters não encontrarem profissionais é que eles não sabem o job description, o tipo de profissional que a empresa realmente precisa. Então, esse é o grande problema, que, obviamente, trava algumas coisas. A gente encontra resistência, a gente encontra dificuldade, a gente encontra N obstáculos baseado no quê? Na cultura, no histórico, na origem, na trajetória profissional daquela pessoa, que é a última pessoa a dar o ok, e aí a gente fica travado ali por causa desses detalhes. Então, nós precisamos também abrir os olhos, porque chegar para um gestor hoje e dizer para ele que uma inteligência artificial acoplada a um sistema que ele já tem vai servir para fazer análises preditivas e melhorar toda a produtividade dele, evitar perdas e obviamente, maximizar os ganhos, olha, assim, é hilário, né? O cara ter tanta resistência, independentemente de qualquer área que ele seja, ou generalista ou especialista. Então, nós temos aí, eu acho que uma questão realmente de ego e de vaidade, como o Legário falou lá atrás, que, não, eu não vou fazer isso agora, eu estou mais preocupado com isso, o meu objetivo é esse, isso é para depois, não é para mim, deixa para o próximo, deixa para o outro setor, e assim vai. E aí a coisa fica ali, né, embarrigando. Era só isso que eu queria complementar. Muito obrigado, gente. Legal. Não sei se tem mais gente ou... Oi, fala. Só queria lembrar do nosso horário, nós já estamos chegando quase às 20h30. Eu estou num binômio de estar muito feliz pela riqueza das discussões, mas também estar preocupado com o horário de todo mundo, mas são esses 2 retangulinhos. A gente já falou, não vou repetir, mas só reforçar da importância da capacitação, e não só da capacitação tecnológica, tá, para a própria área de TI também,
mas das áreas de negócio em relação a TI e das áreas de TI em relação a negócios, tá? Então, existe, né, e até, assim, entrando mais a fundo, tá, eu não tenho números nem pesquisas para sustentar isso, mas essa questão que vocês colocaram de ego, de generalista, e coisa, tem uma camada um pouco mais profunda aí que acho que merece uma investigação, porque no fim é o Bordão que estava falando lá com o Olegário na organização desse último evento, que a gente vai falar de IA, né? IA é mais sobre pessoas do que sobre tecnologia, e tecnologia é mais sobre pessoas do que tecnologia, tá? Que é o que a gente está vendo aqui também, tá? E qual que é o ponto? Não é jabá, tá, gente? Mas isso é uma outra vertente também da estruturação das organizações, que tem a ver. Quando eu falei da dificuldade de capacitação, tá? A gente, e aí é um ponto de vista nosso, né? Caso real, eu perdi uma gerente pro iFood, né? Uma profissional super boa, ela foi trabalhar numa empresa, e ela, quando estava sendo fazer, Yasuki, eu vou trabalhar numa empresa digital, super legal, que investe em capacitação, em desenvolvimento, vou ter muito espaço. Eu falei, porra, né, não vou nem competir, né, meu, vai ser feliz porque eles investem muito nisso daí, tá? Mas, como o Pastore falou, o iFood é uma empresa nativamente digital, tá? É uma empresa que eu diria que é mais de tecnologia, como a própria Pizza Hut nos Estados Unidos, ela se posiciona mais como uma empresa de tecnologia e inovação do que de pizza mesmo, né? Só que quando a gente vai para o universo de empresas, vamos dizer assim, de tijolinhos, né, de bricks and mortar, é difícil, a não ser que você seja muito grande, é difícil você falar assim, eu vou dar um exemplo, né? Eu sou uma empresa de concessões rodoviárias e eu vou ter um time de tecnologia de ponta em que eu vou poder desenvolver o maior guru de IA do mercado. É até um pouco contraditório, né? Yasuki, eu queria contribuir um pouco aí nesse ponto. Por favor. A dona Luísa Trajano há bastante tempo fala isso, que a empresa dela é uma empresa digital baseada em lojas físicas. Só que mais ou menos, né? Porque eu acho que assim, o grande mérito dela, do filho dela, que é o atual CEO, a cultura lá tão arraigada, né? Eu não sei se essa definição chegou a 100% das lojas, a 100% da equipe, mas é um exemplo só que eu quero dar, não quero discutir isso. E voltando na experiência que eu tive ontem, participação de uma banca de doutorado numa escola de engenharia super tradicional, que é a PUC, aqui em São Paulo, lá na Marquês de Paranaguá, eles receberam uma universidade da China há 2 anos para fazer uma visita, etc. Né? Quantos alunos você forma por ano? 1.500. Eu formo 1.500.000. Né? Então, eu acho que você foi modesto, você se corrigiu quando usou o termo inexorável, eu diria não. Sabe, se essa mudança não acontecer aqui, vai vir de fora para dentro. Porque com 1,5 milhão de engenheiros sendo formados em uma das universidades na China, meu amigo, esse tsunami já veio. Sim. Né? Ele vai vir de várias maneiras. Já está acontecendo, né? Exatamente. Não, isso China é outro assunto que me tira do prumo, assim, né? Outra escala, né? Mas... O Brasil é uma ilha, não, a concorrência é baixa, não, pois as empresas não fazem parte da Bolsa, não tem analista cobrando os executivos, tá? E só que isso tem data de validade. Sim. E aí, voltando assim, o ponto nem toda organização vai poder, por mais que ela invista em tecnologia, nem toda organização vai poder, assim, ser atrativa ou
tem até foco de ter uma equipe full de ponta nas diversas especialidades, até por escassez de profissionais. Então, um último ponto mais estruturante, né, para dentro das áreas, isso é mais específico para o próprio gestor de tecnologia. A gente tem trabalhado em projetos com alguns CEOs de transformação de que os gestores de tecnologia, uma terceira vertente de desenvolvimento, que os gestores de tecnologia, eles têm que começar não, né, mas eles têm que ser bons gestores de contratos e de parcerias, né, com empresas que conseguem ter musculatura para ter esses especialistas que seja em IA, em nuvem, em desenvolvimento de software, ou em rede, ou o que for, né? Porque se você não é uma empresa de tecnologia, ou não é uma empresa, como o pastor você colocou, né, num porte, numa Magalu, que mesmo, eu não vou dosar as palavras, mesmo sendo um varejista, consegue ter um núcleo de tecnologia robusto, né, você vai ter que escolher talvez uma ou outra especialidade tecnológica que você consiga ter dentro da sua organização, mas via de regra, você vai ter que ter uma camada de gestão que vai contar com um ecossistema de parceiros digitais, né? Você vai ter que ter um bom prestador de serviço de nuvem, você vai ter que ter um bom prestador de serviço de desenvolvimento de software, você vai ter que ter alguém que gerencie tua infraestrutura de automação das lojas e coisas assim, né? Porque com essa especialização, você começa a formar núcleos de escala no mercado que esses parceiros, eles são especializados e você pode contar com essa especialização sem ter que ficar se preocupando em reter o especialista na minha base de dados e é difícil e ele fica inflacionando o salário porque eu tenho uma dependência meio tóxica no sentido de muita dependência de ser o único que conhece essas soluções dentro da minha empresa, né? Então, existe também, isso é mais, como eu falei, mais específico para dentro da governança de tecnologia, do executivo saber, né, o que o cérebro da gestão tecnológica, o que ele conta com parceiros especialistas, tá? Então, acho que esse é o último ponto aí de como as organizações lidam com o mercado e com empresas específicas de tecnologia, que essas sim, tá, conseguem ter todo um plano de capacitação, atratividade para conseguir atrair, recrutar e reter os escassos profissionais especializados que tem no mercado, tá? Então, acho que esse é o último ponto que eu trouxe como lições aprendidas, recomendações bem genéricas ainda, mas alguns pontos para tá sempre na cabeça de vocês. Ou seja, negócios de tecnologia tem que andar de mão dada, tá? Por mais complexo que isso seja, por mais recente, por mais nebuloso que ainda seja, tá? Até relacionado à questão de capacitação, tá? Dessa aproximação, é possível definir esses casos de uso, viabilizar o ROI, e estou falando que é possível, mas não é simples, tá? São missões difíceis, né? Quando a gente faz esses roadmaps, tem que ficar justificando cada projeto, pô, tem que mergulhar, questionar, jogar na parede, ver se sustenta, né? Balançar a árvore para ver se os frutos se seguram lá em cima e tudo mais, tá? Para justificar o investimento, porque o dinheiro está cada vez mais escasso, né? Pessoas, a gente falou muito tempo aqui, é super importante, e no fim, poder contar com um ecossistema de parceiros no mercado também, porque muito provavelmente vai ser difícil você ter todas as especialidades dentro da sua casa, tá? Enfim, acho que... Acho que como estava tudo combinado, a gente combinou antes, né? Hoje, coincidentemente, eu publiquei no meu LinkedIn um artigo que replica uma pesquisa do IDC, tá? Compartilhei o link aí. legal, vou ver depois. Está muito assim, de acordo com o que você está apresentando. Tá? Então, quem tiver interesse aí, eu compartilhei o link. Gente, olha, antes de mais nada, eu queria muito agradecer aqui o Yasu, que ele está dedicando o tempo dele, a energia, mas sintam-se à vontade. Eu sou, nessa hora, eu tenho que ser o gestor chato do tempo.
Mas eu estou aqui à disposição, se vocês quiserem esticar mais um pouco. Mas o Yasuki, não sei dos compromissos dele, ele gentilmente nos atendeu. Então, já agradeço desde já. Mas... Eu que agradeço, eu falhei miseravelmente no time management, mas eu estou muito feliz porque a discussão foi muito legal, tá? Acho que eu não fico, assim, se deixasse dava para ficar mais horas, assim, mas eu sei que todo mundo tem suas vidas, tá? Mas eu estou à disposição, tá? Bom, acho que vocês têm como me acessar lá no grupo também, façam os downloads, tem meus contatos lá também, eu adoro discutir, tem vários outros temas malucos que estão fora dessa pauta aqui também, tá? Vou dar uma palhinha do negócio que eu acompanho já faz muito tempo, não sei se vocês sabem, o Elon Musk tem uma empresa chamada Neuralink, é uma empresa que conecta o cérebro com o computador, é um negócio aterrorizantemente excitante, assim, tá? É monstruoso o negócio. Tá? Dentre outras coisas que eu acompanho no mercado de tecnologia. E aí você curte, tá certo, pô. Cara, mas assim, tem vários outros, tem China, tem robótica e outras coisas legais aí de tecnologia também. Estou à disposição, tá? Mas bom, foi excelente, tá? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado aí, Pastor e Olegário, pela indicação, tá? E pela oportunidade do lado do Pastor, e estou à disposição aí também, tá? E espero que odeio esses termos, mas tenha agregado conhecimento e discussões interessantes para cada um de vocês. Foi excelente, Yasuki, muito obrigado. Gente, se vocês quiserem finalizar, fiquem à vontade. Agradecer o Yasuki aí pelo tempo dele e, mais uma vez, somando aí. Obrigado, Yasuki. Muito obrigado de novo, Olegário. E olha, fica à vontade, Yasuki, em também trazer para nós alguma demanda, alguma questão que você queira explorar. A gente tem uma comunidade aqui, dá para fazer uma sondagem inicial, tá? Conta com a gente. Ok, muito obrigado. E uma Bom, boa pessoal, noite. então, boa noite. Eu vou encerrar por aqui a gravação e quem quiser continuar mais um pouquinho, a gente fica. Até já. Obrigado a todos, então.